Uma resolução publicada no Diário Oficial da União reduz a abrangência da área de emergência zoossanitária e também dos países que estavam com embargo para importação de produtos avícolas. As áreas suspensas da certificação temporária para exportações de carnes de aves e seus produtos passou de 35 para 8. China, Argentina e México seguem com as restrições de exportação válidas para todo o Brasil. Já em relação ao estado do Rio Grande do Sul, segue o embargo apenas Bolívia, Chile, Cuba, Peru e Uruguai. Nesta quarta-feira, mais 2 casos suspeitos da doença de Newcastle deram negativo. E nós vamos ampliar esse assunto com o ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho Consultivo da ABPA, o Francisco Turra. Como é que você avalia, Turra, a resposta do setor avícola e do governo federal? O que poderia ter melhorado nesse caso? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, tanto pela ABPA quanto pelos governos estadual e federal. O Ministério da Agricultura fez efetivamente o que ele tinha que fazer, tomou uma medida tão logo foi notificado da existência desses focos, recomendando à OIE que nós estaríamos entrando em zona de emergência. E isso significa restrições, em primeiro lugar, em alguns casos ao país, em outros casos ao Estado e, com alguns países, apenas regional. Depende da tolerância praticamente de cada país. O fato é que, quando a gente abre o mercado, nós assinamos um acordo fitossanitário de reciprocidade. Se acontecer influenza aviária, Newcastle, imediatamente somos obrigados a notificar. Alguém perguntava, mas como aconteceu no interior do município um caso apenas que foi efetivamente notificado e confirmado? Não daria para ter feito vistas grossas? Não. Eu acho que, efetivamente, o Brasil é muito sério nisso. O consumidor ganha com isso. A confiança é devolvida ao país exatamente por essas ações muito transparentes e muito claras. Bem, ontem o ministro da Agricultura tomou uma decisão na portaria número 8, restringindo essas áreas de abrangência da notificação da zona de emergência sanitária, regionalizando mesmo o raio de 10 quilômetros. Alguns países, você referiu, entre eles Argentina, Chile, México e também em China, que é o grande importador, aproveitam efetivamente para terem uma amplitude maior, querem um raio maior, o país, o Estado, mas logo eu imagino que logo, dentro de pouco tempo, eles voltem a reconhecer que não há problema nenhum, porque houve um caso notificado e confirmado. E vários casos analisados não resultaram efetivamente em nada. Negativos todos, o que confirma o bom estado das aves no Rio Grande do Sul e na própria região. Mas observe, preciso um detalhe. Eu acompanhei a tua reportagem muito bonita e muito triste, mostrando os efeitos que continuam desse flagelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu falava a ti num comentário anterior, o solo foi levado, o melhor, o produtivo. Está lá o produtor sem condições de plantar, as vacas de leite sem pasto, sem pastagem. Então, é efetivamente isso mesmo. E se o socorro não é emergente e não é imediato, ele não é socorro, porque não haverá o que recuperar. Então, é algo efetivamente muito sério mesmo. Com certeza. E até mesmo agora, há essa vontade, o Ministério da Agricultura, falei muito com o ministro Fávero, já bateu as portas das embaixadas, dos adidos, para minimizar o problema, que é muito sério, porque se um país tem o desejo de criar problemas ao nosso país, até a pedido dos seus produtores, ele vai levando. Você sabe que houveram casos aí, por exemplo, da vaca louca. A China demorou 4, 5 meses para retomar a importação de carne bovina. Já houve casos com outros países, da própria vaca louca, que em 12 dias voltaram. Alguns, inclusive, entenderam a explicação do Brasil
e nada fizeram e o Brasil saiu tranquilo. Então, é um detalhe também curioso, praticamente é muito subjetivo, não é tão objetivo assim que é uma regra internacional que tem que ser cumprida. É uma negociação. Sim. A BPA continua ativa, o Ministério idem, explicando, informando, mostrando as ações, que, aliás, não faltaram ações e muitas para proteger e para cumprir protocolos. Sim. Isso é muito bom. Isso dá credibilidade ao país. Eu tenho certeza absoluta que breve tudo estará retomado, normalizado, e a gente vai continuar mantendo os mercados que duramente foram abertos e que agora merecem retomar o curso normal, porque o Brasil trabalhou muito para oferecer o melhor dos produtos com muita qualidade. Com certeza. Reforçar, então, essas relações diplomáticas, porque a situação é extraordinária no Rio Grande do Sul, né? Um momento muito triste mesmo. Agora, olhando para o futuro, Turra, que lições o setor avícola brasileiro pode aprender com essa situação? Quais as medidas preventivas e estratégicas de longo prazo que a gente pode tomar para evitar novos casos e garantir as nossas exportações? Olha, Priscila, realmente isso é um trabalho da BPA de longo prazo. Nós há muito trabalhamos, por exemplo, para identificar focos de influenza aviária, Newcastle e etc. Mas que a gente faça um trabalho perfeito e que imunize mesmo, não há o que fazer. Veja o que aconteceu, por exemplo, esse foco, esse caso, que felizmente foi controlado, exatamente pela ação das pedras que caíram e que derrubaram algumas proteções, entre elas o telhado, e danificando as aves, não deu para retirar todas danificadas, feridas, e aí uma infecção, a infecção se transformou em Newcastle. Essa é uma explicação científica interessante. Algo impensável isso, né? Mas aconteceu essa enchente, a tragédia, ela trouxe efeitos outros, além de tudo, granizo, vendaval, descobriu, destruiu, levou, e isso, claro, era alguma coisa que estava fora do nosso radar. Mas o trabalho foi feito, continua sendo feito, e cada vez mais o nível de proteção da proteína animal brasileira, ele passa a ser, sem dúvida, um dos melhores do mundo. Mas, como voltei a dizer e repito, é impossível, né, ser imune a tudo e de todas as intempéries e eventos climáticos. São muitos os efeitos colaterais, mas nós vamos seguir, nós vamos enfrentar e nós vamos ser positivos aí, vamos pensar positivo, né, Turra? Obrigada aqui pela sua participação, aqui mais uma vez, excelente tarde para você e até a próxima. Até um abraço para ti e para todos.